Ok, vamos voltar então agora, introduzir de fato o nosso assunto sobre poder nas organizações. Mas o que, antes de tudo, vem a ser poder, né? Que ideia vocês têm sobre poder? Eu tenho várias ideias, inclusive eu lembro sempre do poder como algo que alguém tem, né? Basicamente, a maior parte das teorias de poder é, pregam sobre isso, né? Sobre poder ser algo que alguém de alguma forma tem ou usa, né? A partir de estratégias, a partir de recursos, enfim, para fazer com que a sua vontade sobressaia à vontade dos outros. A gente pode dizer que o poder é uma forma, para Weber, e Weber não fala muito de poder, mas ele fala de domínio, de liderança, né? Então, para ele, o poder é sempre uma forma de dominar o outro, né? A partir de certos recursos. E essa lógica de poder ela vai se ver em outras teorias também, como a teoria marxista, em que o poder tem uma origem de caráter econômico, né? Em que sempre há dominantes e dominados. Os pós-marxistas, como Bourdieu, já vão estender essa ideia de relações de poder da questão econômica para a questão cultural, social, simbólica. Ou seja, existem outros recursos que são do interesse das pessoas e que fazem com que algumas pessoas tenham um maior domínio sobre esses recursos e aí use isso como uma forma de orientar, regular, normatizar a conduta das outras pessoas, né? Conseguindo fazer com que os outros se comportem conforme os seus interesses. Então, de um modo geral, apesar da gente ver diferentes teorias e perspectivas sobre poder, a noção de poder é basicamente essa, a de prática, de estratégia, de uso de recurso com o qual pessoas, instituições, organizações, enfim, né, posições sociais conseguem negociar, liderar, comandar, controlar as práticas dos outros, fazendo com que todos sigam os seus interesses. Né? A gente vê muito falar sobre poder, jogo de poder na política brasileira, porque, querendo ou não, é uma forma, né, de controle, de regulação, é uma forma de pessoas envolvidas dentro de um partido, dentro de um grupo, dentro de uma organização, né, tentarem controlar as outras de modo que eles se beneficiem, seus objetivos sejam atendidos. Então a gente vai ver que existem diferentes perspectivas teóricas sobre poder. Né? Existem teorias, desde da teoria do Weber, por exemplo, uma teoria social menos com uma crítica menos voltada à questão do poder, mas à questão do domínio, da liderança, né, como uma forma de imposição dessas vontades, e que é bastante usada também nas organizações. Assim como a gente tem a perspectiva marxista, e aí vocês vão se recordar das aulas de sociologia, filosofia, né, e dos professores queridos. Então, a perspectiva marxista talvez seja a abordagem crítica, uma das abordagens críticas mais populares, né, ou mais conhecidas. Né? A perspectiva marxista se baseia na ideia de que há sempre dois lados, e esses dois lados se estabelecem a partir das relações econômicas. Né? Então, quem tem mais dinheiro tem mais poder sobre o mais fraco. Então, há os dominantes e os dominados. E esse poder necessariamente ele não é coercitivo, assim, não é um poder do tipo ou faz ou morre. Né? É um poder também muito baseado na alienação econômica. Então as pessoas, e se baseia muito na ideia de que as pessoas se sujeitam a trabalhar, se sujeitam a ser empregados, se sujeitam a ser explorados, se sujeitam a serem dominados
porque ao trabalharem eles ganham seu dinheiro e com seu dinheiro eles constroem uma vida que aparentemente é uma vida boa porque tem bens, porque consegue viver experiências que são vistas socialmente hoje como favoráveis, positivas, consegue viajar, consegue pedir um hambúrguer pelo iFood, consegue passear mais de 99 ou de Uber e está tudo bem, tudo certo. Né? Então ela é crítica, é uma perspectiva mais crítica nesse sentido, de questionar essas relações sociais, essas visões de mundo que a gente tem, visando sempre não uma emancipação, porque o próprio Marx, o jovem Marx pensava que os humanos, as pessoas conseguiriam se emancipar dessas relações de poder, depois eles veem que não, mas ao menos o velho Marx, o Marx maduro, vai falar sobre não sobre hegemonia, não sobre se libertar dessas relações, mas ele entende que as relações sempre vão existir, mas ele vai falar sobre consciência, ter uma consciência disso e aí ser mais crítico nas suas lutas, né? Mas a gente tem aí também perspectiva mais psicanalítica, que usam teorias da psicanálise, de Freud, de Lacan. Acho que vocês não viram isso, né, nas disciplinas. Mas tem também as perspectivas psicológicas. São abordagens que procuram entender essas relações de trabalho, essas relações dentro da organização como uma forma de alienação também, né, de dependência, porque as pessoas se submetem ou precisam estar dentro da ideia de trabalho, ou sobre motivação baseada em projeção, introjeção, defesa. Né? Então são teorias que procuram entender as relações dentro das empresas, as sujeições das pessoas a certas práticas, a regras de condutas, às vezes boas, às vezes não boas, mas para entender o lado da psique humana dentro do ambiente organizacional. Nós temos, vou pular, perspectiva ideológica, são outro tipo de perspectiva crítica. Ela é crítica também no sentido de tentar entender que ninguém foge da ideologia, ou seja, de uma visão de mundo, né, e de como as pessoas dentro das relações de ambiente de trabalho elas se apropriam de certos valores e significados. Então, pessoas que gostam de onde trabalham e vestem a camisa da empresa para dizer para os outros que ela é funcionário de lá, essa questão do marketing interno, né, pode ser analisado sobre essa perspectiva ideológica, e há trabalhos acadêmicos bem interessantes sobre isso. E a perspectiva que a gente vai falar hoje é uma perspectiva política, como a gente falou, né, os indivíduos, enquanto atores sociais, nós vivemos de uma forma política, né? A sociedade existe, né? Vivemos de um modo organizado dentro da sociedade porque somos seres políticos. A gente aceita certas verdades de que as pessoas têm que, ao nascerem, têm que estudar, têm que aprender valores éticos e morais do que é certo, do que é errado. A gente tem que aprender história, a gente tem que aprender geografia, para a gente aprender a pensar, a se adequar, a se moldar, né? A sermos sociáveis, a nos relacionarmos, a nos entendermos, a pensarmos o futuro da sociedade de uma forma geral, né? Com uma certa ordem para esse lado e não virar uma anarquia geral de cada um pensar de qualquer jeito e uma Sodoma e Gomorra ou uma guerra, diferentes visões de mundo. Então somos políticos nesse sentido, e isso dentro da perspectiva dos estudos organizacionais da administração é analisado dentro de uma proposta de organização, né? Então, como é que acontecem essas relações, né, de orientar as pessoas, de estimular as pessoas, de negociar com as pessoas para que elas tenham um comportamento organizado, uma relação organizativa para que a organização alcance seus objetivos. Lembre-se que tudo isso ele é promovido muito a partir das escolas mais avançadas de pensamento de administração,
voltando aí para o que vocês já viram de TGA1, né? A partir do momento em que se entende que as organizações são sistemas abertos, que a gente sofre influência das vários ambientes, né? Que a gente sofre influências internas e externas, de que as pessoas têm suas motivações individuais e aí tudo isso pode gerar conflitos internos, mas que precisam ser orientados, regulados, normatizados para que a organização se mantenha uma organização, um sistema, né, com pessoas diferentes, com departamentos diferentes, mas que cada um faça a sua parte bem feito para no final nós termos a eficiência e eficácia, né, dessa organização dentro dos seus objetivos, dentro do seu propósito social e de mercado, tá? Bom, então a gente falou de algumas perspectivas teóricas, mas aqui a gente não vai falar de todas elas. A gente vai se concentrar nessa perspectiva política, talvez uma das mais simples, mas bastante interessante para a gente introduzir, e dentro dessa nossa lógica de TGA, de uma teoria geral da organização, de uma noção de conceitos administrativos que podem ajudar a gente a entender ou se colocar de forma mais reflexiva, a gente pensar por que as coisas são assim, por que elas funcionam assim, por que elas funcionam assado, dentro de uma lógica de organização, né? Por que práticas são assim, por que não poderiam ser de outra forma. É esse conhecimento, é essa teoria, quando a gente absorve, que a gente consegue talvez sair da caixinha, pensar diferente, ou entender o porquê as coisas são daquele jeito, e até às vezes aceitar certas práticas ou entender a lógica de certas práticas e buscar às vezes novos caminhos, tá? Então a gente vai, pelo tempo do vídeo, parar aqui nessa introdução de perspectivas teóricas para dizer que no próximo vídeo a gente vai falar então sobre alguns conceitos preliminares, né? Entender que essa relação de poder que está dentro dessa lógica de política, ela precisa de alguns conceitos, a gente precisa de alguns pressupostos iniciais, tá? Para que a gente entenda por que poder, por que relações de poder, ok? Até o próximo vídeo. Aliás, quem quiser já dar uma olhada nessas perspectivas teóricas, se quiser só dar uma lida rápida ali naquele artigo bibliométrico que eu coloquei em anexo, uma paginazinha, se der uma olhada, ele vai explicar, eles explicam de uma forma interessante e simples algumas dessas abordagens, ok? Inclusive esta política que a gente vai adotar aqui nesta nossa aula. Até o próximo vídeo.